Analise estatisticamente as orações. O problema é que Deus nunca responde qualquer oração. Toda a ideia de que Deus atende orações é uma ilusão criada pela imaginação humana. Como podemos saber que orações atendidas são ilusões? Simplesmente fazendo experimentos científicos. Basta pedirmos para um grupo de religiosos rezar por alguma coisa e então observarmos o que acontece. O que se descobre quando se testa a eficácia das orações cientificamente é que a oração possui um efeito nulo. Não importa quem reze. Não importa se rezamos para Deus, Alá, Vishnu, Shiva, Zeus, Ra, uma pedra ou qualquer outro Deus. Não importa por que rezamos. Se fizermos testes científicos de duplo cego nos oradores, e se as orações envolvem algo concreto e mensurável, curando as pessoas com câncer, por exemplo, sabemos que o efeito das orações é nulo. Cada caso de oração atendida não passa de uma coincidência. Tanto as experiências científicas quanto suas observações do dia a dia mostram que é exatamente isso que acontece em cada uma das vezes. Um dos estudos científicos mais rigorosos feitos até agora, publicado no começo deste mês, descobriu que as orações de uma congregação distante não reduzem as taxas de complicações ou mortes em pacientes hospitalizados para tratamento do coração. E uma revisão dos 17 últimos estudos de curas distantes publicados em 2003 por um pesquisador britânico, não encontrou nenhum efeito significativo das orações ou outros métodos de cura. Artigo da CNN de março de 2006 discute o fato de que a mesma conclusão foi alcançada em outro estudo. No maior estudo do tipo, pesquisadores descobriram que ter pessoas rezando por pacientes operados do coração não teve nenhum efeito em suas recuperações. De fato, pacientes que sabiam que estavam recebendo orações apresentaram uma taxa um pouco maior de complicações. Um estudo encomendado e publicado em 2001 havia indicado que orações funcionavam, de acordo com este artigo. Em 2 de outubro de 2001, o New York Times noticiou que pesquisadores do prestigiado Centro Médico da Universidade de Columbia em Nova York descobriu algo extraordinário. Usando métodos científicos praticamente infalíveis, os pesquisadores demonstraram que mulheres estéreis que receberam orações de grupos cristãos ficaram grávidas 2 vezes mais do que aquelas que não receberam oração nenhuma. O estudo foi publicado no Jornal de Medicina Reprodutiva. Até os pesquisadores ficaram chocados. O resultado do estudo só pode ser descrito como milagroso. Mais tarde, este estudo foi desmentido como sendo completamente fraudulento. Entretanto, todos os que cortaram o artigo original do New York Times e colaram em seus refrigeradores ainda os mantêm como prova de que orações funcionam. Este artigo, intitulado Uma Prece Antes de Morrer, revela outro caso onde um estudo científico de orações foi provado como fraudulento. E não é só a oração que não funciona, nem mesmo uma atitude esperançosa ajuda. De acordo com outro artigo, uma atitude positiva não melhora as chances de sobreviver ao câncer e doutores que encorajam pacientes a manter as esperanças podem aumentar o sofrimento destes, de acordo com o resultado de pesquisas divulgadas segunda-feira. O dicionário define a palavra superstição dessa maneira. Superstição. 1. Sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância, e que induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e confiança em coisas ineficazes, crendice. 2. Crença em presságios tirados de fatos puramente fortuitos. 3. Apego exagerado e, ou infundado a qualquer coisa. A moça tem a superstição do número 13. A crença nas orações é uma superstição. Quando uma oração parece ser atendida, é uma coincidência. Simplesmente, orações não possuem absolutamente nenhum efeito no desfecho de qualquer evento. O poder da oração é, na verdade, o poder da coincidência. Orações não funcionam porque Deus é completamente imaginário. Entendendo as desculpas, você encontrará muitos religiosos que dirão: a razão pela qual os experimentos científicos falham em detectar Deus é porque Deus precisa permanecer escondido. Ele não atende a orações se ele sabe que será detectado.
Para que você possa ver a verdade, você precisa entender que esta explicação é boba. Se Deus precisa permanecer escondido, então ele não pode atender a qualquer oração. Qualquer oração atendida poderia expor Deus. A própria noção de que Deus precisa permanecer escondido é uma faca de dois gumes para a própria doutrina religiosa. Por um lado, religiosos dirão que Deus escreveu a Bíblia, encarnou-se, morreu na cruz por nós e Deus atende milhões de orações na terra todos os dias. Então, num piscar de olhos eles dirão Deus precisa se manter escondido. Deus obviamente não pode ficar escondido e encarnar-se. Estas duas coisas se excluem mutuamente. Portanto, a explicação de que Deus precisa se manter escondido é impossível. Assim que eu entender como isso é impossível, começará a ver que Deus é imaginário. Para que você veja a verdade, precisa aceitar o fato de que a evidência científica é acurada e irrefutável. 1. Provamos cientificamente que Deus não atende qualquer oração na Terra. 2. Cada oração atendida não passa de uma coincidência. Podemos ver a realidade olhando para um exemplo simples. Imagine que a taxa de cura para um tipo particular de câncer maligno seja de 5%. Isso significa que se 20 pessoas possuírem este tipo de câncer, o resultado é quase fatal. Somente uma dessas 20 pessoas que têm esta enfermidade sobreviverá. Sabendo disso, podemos ver o que acontece se analisarmos as orações. 1. 20 religiosos adquirem a enfermidade. 2. Todos eles leram Tiago 5, então todos eles rezam. 3. 19 deles morrem, 95%. 4. O que sobrevive proclama: eu orei para o Senhor e o Senhor atendeu minhas preces. Minha enfermidade foi curada. É um milagre. Eu sabia que Deus atenderia minhas preces. 5. Você não fica sabendo das outras 19 pessoas que morreram. Ninguém sequer escreve sobre eles em revistas. Pessoa reza então morre não é uma grande manchete. E já que eles morreram, você nunca saberá dessas pessoas. 6. Então se você não olhar para todos os fatos sobre essa oração atendida e ficar sabendo somente da pessoa que sobreviveu, parecerá que a oração foi um sucesso. O fato é que religiosos que oram morrem desta mesma enfermidade exatamente na mesma taxa das pessoas que não oram. Podemos ver a realidade desta situação simplesmente abrindo os olhos e olhando as informações. Mas para isso precisamos abrir nossos olhos. Precisamos ver os sucessos e as falhas das orações para ver a realidade do nosso mundo. Quando agimos ceticamente e analisamos os dois lados, nós vemos o que realmente acontece. Deus não atende a nenhuma oração porque Deus é imaginário.